Queridos amigos e irmãos, celebramos o quarto domingo da Quaresma. O texto proclamado neste domingo é tão conhecido, é a parábola do filho pródigo, ou melhor, a parábola do Pai misericordioso. É o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 3 e os versículos de 11 a 32. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam, dizendo: esse homem acolhe os pecadores e come com eles. Então ele contou-lhes esta parábola. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu, partiu para um lugar distante e ali esbanjou numa vida desenfreada tudo o que possuía. Depois que gastara tudo, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos do lugar, que o mandou a seu campo guardar os porcos. Ele queria matar a fome com a comida dos porcos, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou partir e voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele se pôs a caminho e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e foi tomado de compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e o beijou. O filho então disse-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No entanto, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei um novilho gordo e matai-o para comermos e festejarmos. Pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu a música e dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. Ele respondeu: teu irmão voltou e teu pai matou um novilho gordo porque recuperou seu filho são e salvo. Ele, porém, ficou com raiva e não queria entrar. O pai então saiu e insistia com ele, mas ele respondeu ao pai: eu te sirvo há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua e nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando, porém, chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas para ele o novilho gordo. Então o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Jesus conta esta parábola para os escribas e os fariseus que o criticam, porque come com os pecadores. São como o irmão mais velho, estes fariseus. O irmão mais velho está com raiva do pai, porque é bom com o irmão menor. Esta parábola é o Evangelho no Evangelho. Deus nos ama não porque somos bons, mas porque somos seus filhos. Por isso, de maus, podemos nos tornar bons. Como dizia, esta parábola foi definida o Evangelho no Evangelho.
representa o ponto alto da mensagem de Lucas. Fala do banquete festivo que o Pai faz para alegrar-se pelo Filho morto e ressuscitado, perdido e encontrado. Era preciso fazer festa. Entenderam isso os pecadores, que fizeram festa a Jesus. Os justos são chamados a fazer a mesma coisa. Mais do que do filho pródigo ou do irmão maior, esta é a parábola do Pai. Revela-nos o seu amor sem condições pelo filho pecador, a sua alegria de ser por ele compreendido como Pai e, enfim, o convite ao justo a reconhecê-lo como irmão. A parábola convida Teófilo, a quem foi dirigido o Evangelho, a ser misericordioso como o Pai. Do contrário, fica fora, murmurando por causa do banquete que Jesus celebra com os pecadores. Esta parábola é um convite aos justos para que eles comam o pão do reino. A conversão não é tanto um processo psicológico do pecador que volta a Deus, quanto a mudança da imagem de Deus que justo e pecador devem fazer. Converter-se significa descobrir o rosto de Deus, o rosto de ternura, aquele rosto que Jesus nos revela, passar do eu para Deus, passar da decepção pelo próprio pecado ou da presunção pela própria justiça para a alegria de ser filho do Pai. A raiz do pecado é a má opinião sobre o Pai. Comum, tanto no maior como no menor dos filhos. Para libertar-se, instaura a estratégia do prazer, que o leva a afastar-se dele, com a degradações de revolta, do esquecimento, da alienação ateia e do niilismo. O outro, para cativá-lo, instaura a estratégia do dever, com uma religiosidade servil que sacrifica a alegria de viver. Por isso temos dois elementos, ateísmo e religião, depravação e legalismo. O niilismo e o vitimismo são todos aspectos que brotam de uma única fonte, o fato de não conhecer a Deus. Tem uma ideia de Deus como de um pai patrão. Se ele não existisse, precisaria inventá-lo para manter escravos os homens, assim dizia Voltaire. E se ele existisse, precisaria destruí-lo para libertar os homens, dizia o Bakhtin, outro filósofo. Esta parábola tem como primeira finalidade levar o irmão maior a aceitar que Deus é misericórdia. É a descoberta alegre para o pecador, é derrota mortal para o justo. Mas só assim pode sair da danação de uma religião servil e passar, como Paulo, da irrepreensibilidade na observância da lei para a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, seu Senhor. É a conversão da própria justiça para a misericórdia de Deus. A parábola, que inicia com o filho menor e termina com o irmão maior, tem como centro a revelação do Pai, que ama profundamente todo filho perdido. É uma exortação ao filho maior para que reconheça como irmão o menor. Só assim pode conhecer o Pai e se tornar como ele misericordioso. As ações da parábola consistem na partida e no retorno do filho menor, na acolhida e na festa do Pai, na recusa do filho maior a entrar na casa e na saída do próprio Pai para consolá-lo. O refrão, alegrai-vos comigo,
assim como o banquete festivo pelo Filho morto e ressuscitado é uma necessidade para o Pai. É necessário fazer festa e alegrar-se, diz ele. Os sentimentos mais importantes desta parábola são a compaixão do Pai pelo filho menor e a cólera do filho maior. A festa e a alegria do Pai, que será plena quando todos os filhos acolherão no seu convite. Por enquanto, está realizada na terra com o convívio de Jesus com todos os publicanos e pecadores. O filho menor não tem sentimentos, tem só necessidades. Mas no fim é arrastado pela alegria do Pai. Dela fica fora somente o maior. Não reconhecendo o irmão, recusa o Pai que o reconhece como filho. De fato, enquanto o menor o chama sempre Pai, ele nunca o chama assim. Meus irmãos, Deus reconhece necessariamente a todos como filhos, tanto justos quanto os pecadores, simplesmente porque é Pai. O justo reconhece, meio constrangido, o pecador como filho, mas não como irmão seu. Este é, pois, o verdadeiro pecador. Ele precisa reconhecer o outro como irmão, identificando-se com ele. Só assim se alegra do amor e da festa do Pai pelo filho seu perdido e encontrado. Somos amados por Deus não porque somos bons, mas porque Ele é nosso Pai. Acolhendo como irmãos todos os seus filhos, nos tornamos como Ele, que a misericórdia em si é para todos. Por isso o hebreu aceitará o pagão. Estevão, mártir de Jesus, perdoará os seus perseguidores. Paulo, de irmão maior, se reconhecerá primeiro pecador. Esvaziado do seu protagonismo de irrepreensível, se tornará o último de todos, o mínimo entre os santos, para acolher a todos. Deus é o Pai misericordioso, que em Jesus nos ama além de qualquer medida. Espera sempre a nossa conversão todas as vezes que erramos. Aguarda a nossa volta quando nos afastamos dele, pensando que o podemos dispensar. Está sempre pronto a abrir-nos os seus braços, independentemente do que tiver acontecido. Deus continua a considerar-nos seus filhos quando nos perdemos e vem ao nosso encontro com ternura quando voltamos para Ele. Os erros que cometemos, mesmo se forem grandes, não afetam a fidelidade do seu amor. Que nós, no sacramento da reconciliação, nesta quaresma, possamos voltar a partir sempre de novo. Ele acolhe-nos, restitui-nos a dignidade de seus filhos e nos diz: vai em frente, fica em paz, levanta-te, vai em frente. Neste espaço de quaresma que ainda nos separa da Páscoa, somos chamados a intensificar o caminho interior de conversão. Deixemo-nos alcançar pelo olhar cheio de amor do nosso Pai e voltemos para Ele com todo o coração, rejeitando qualquer compromisso com o pecado. A Virgem Maria nos acompanhe até o abraço regenerador com a misericórdia divina. Ó Pai, Tu nos amas de forma gratuita, com um amor fiel e eterno, apesar das escolhas erradas e da irresponsabilidade de nós, Teus filhos rebeldes. O Teu amor lá está, sempre à espera, sem condições para nos acolher, nos abraçar na festa que só Tu sabes preparar, remindo os nossos pecados e enchendo-nos com o Teu Espírito. Com o Filho perdido e reencontrado, nós Te pedimos: Pai, pecamos contra Ti, cura os nossos espíritos e os nossos corações, dai-nos o Teu Espírito Santo, inspira-nos
as iniciativas de perdão e de paz que se impõem para o bem das nossas famílias e dos que estão ao nosso lado. Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.